Olá, meus amores, eu sou Isadora Francesca, eu sou designer de moda, professora de costura e costureira há mais de 12 anos. Hoje eu vim trazer para vocês uma super aula desse vestido lindo, feito com sarja de viscose aqui da 104. Assiste até o final desse vídeo que vocês vão amar, gente. A aula está super completa, tem molde, acabamento, corte, costura, tem tudo, tá completo, tá? Assiste, comenta e depois vocês me falam o que vocês acharam. Bom, meninas, então a primeira parte e mais importante é, logicamente, tirar as medidas. Então, eu vou ensinar vocês como que vocês vão tirar as medidas corretamente, tá? Olha só, primeiramente o busto, tá? Sempre aqui nessa parte mais altinha. Olha só, o meu aqui deu 90, vamos anotar. Cintura. A cintura eu gosto sempre de tirar 2 dedinhos acima do umbigo, que é a parte mais fininha que nós temos, né? Então, a minha aqui deu 82, olha só. Quadril, gente, essas 3 medidas são a base de qualquer roupa, tá? Também nessa parte mais altinha que a gente tem, mais volumosa. Olha só, o meu deu 101. Vamos anotar aqui. Como o meu vestido é comprido, então a gente precisa tirar a medida do comprimento do chão, né, que é onde que eu quero, até aqui o ombro, né? Ou seja, toda a extensão que o vestido vai pegar, tá bom, gente? Olha só. Deu 1,45 m. Comprimento da manga. Olha só, como ele não vai ter uma manga separado, ele vai ser uma manga japonesa, então essa manga já vai ser a medida do ombro. Então eu não vou precisar tirar a minha medida de ombro. Pra gente tirar a medida do ombro, eu gosto de dar uma folguinha aqui no pescoço, de mais ou menos um dedo, mais ou menos, ó. Como ela vai ser uma manga maiorzinha, ela já vai vir inteira. Deixa eu virar a fita aqui pra vocês. Olha só, ela já vai vir aqui próxima ao pescoço. E eu quero ela aqui logo após o ombro, bem curtinha. Porque ainda vai vir a beiradinha, né? Então, aqui tá dando 16. E agora, a última medida, que é a altura do rachado, tá? Até onde que esse rachado vai. Olha só, eu quero o meu rachado mais ou menos aqui na altura do joelho. Então, a gente mede também de baixo pra cima, igual o comprimento, ó. Ou seja, de baixo pra cima tá dando 50 centímetros. Vamos anotar aqui também. Essas medidas, gente, principalmente as circunferências, elas são as mais importantes. Porém, a medida tanto do comprimento, que é a bainha, da manga e da altura do rachado, ela pode sofrer alguma alteração durante o processo e depois das provas. Então, agora vamos fazer o molde? Meninas, agora em posse das medidas, vamos fazer o molde, né, gente? Muita gente tem medo do molde, não gosta de fazer molde. Ai, meu Deus, o molde. Eu vou mostrar pra vocês uma forma super descomplicada, que vocês vão conseguir fazer tranquilamente em casa, tá? Olha só, eu tô costurando aqui no balcão, então assim, você pode fazer na sua mesa da cozinha, você pode fazer no chão, faça onde você tiver como fazer, tá? Porque é o seguinte, gente, muita gente não quer fazer molde, porque acha que é difícil, que não vai dar certo, mas o molde, gente, ele é super importante, porque se você tirar alguma medida errada, se você, ele é onde você tem chance do erro, porque se você não faz o molde, se você já faz direto no tecido, a chance do erro de você perder um corte de tecido muito bom é muito grande. Então, no papel, você vai poder conferir, colocar suas medidas, você vai ver, e da maneira que eu for passar para vocês, vocês vão achar super fácil. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai fazer um retângulo com a nossa medida maior, tá? Que é a medida do quadril, tá bom, gente? Como
Como que nós vamos começar esse retângulo? Olha só, o meu quadril tem 1 e 1. Então, vamos medir na fita mesmo, super tranquilo, tá? Ó, vamos chegar aqui, ó, a pontinha da fita no 1 e 1. Dobrei ao meio, quer dizer que isso é metade, né, gente? Isso é aqui, ó, nossa ou frente ou costas. Só que todo molde, ele é feito dobrado, ele é feito como se fosse para 4 partes, ele é feito 1/4, porque a gente tem sempre que dobrar o tecido para que saia as 2 partes iguais. Então, a gente tem que sempre usar 1/4 da medida, tá bom? Então, aqui, olha só, 1/4 da minha medida, deixa eu mostrar aqui, ó, 1/4 de 1 e 1, deu 25 e pouquinho, ó. Então, vamos arredondar aqui para 26, tá? Então, a gente vai fazer um retângulo, vamos medir primeiramente com essa medida aqui, ó. 26, 26, 26, 26. Agora, como que a gente vai ver o comprimento do nosso vestido, ó? O meu vestido deu 1,45 m, tamanho final. Só que eu não gosto de trabalhar com medidas muito certinhas, né? Porque às vezes a gente gasta um pouquinho mais, um pouquinho menos. Às vezes também, na hora do ajuste, ele sobe um pouco. Então, às vezes, se a gente colocar muito certo, a gente corre o risco de perder um corte inteiro de tecido, porque ele tá muito certinho. Então, já que tá dando 1,45 m, eu vou colocar 10 centímetros a mais. Que nessa medida eu consigo tirar tranquilamente bainha, algum ajuste, porque quando a gente ajusta na cintura, ele sobe, gente. Isso é uma baita de uma dica, hein? Todo ajuste de cintura, qualquer aperto que se faça em qualquer roupa, ela tende a subir, né? Então, vamos medir aqui, ó, 1,45 com mais 10 centímetros vai dar 1,55. A nossa fita tem 1,5, precisa de 1,55 m, tá bom? Então, aqui, ó. Então, o nosso comprimento do retângulo vai ser 1,55 m. 1,50 m, 1,55 m. Prontinho. Agora, a gente já pode fechar aqui o retângulo. Procurem sempre colocar bem retinho, a tremedeira. Bem retinho, tá? Pra não... Deixa eu só conferir essa medida aqui, se deu 26. Bem aqui no inicinho, pra gente não ter nada torto aqui no nosso vestido belíssimo. Ó. Ligando todos os pontinhos, bem certinho. Ó, gente, tudo muito tranquilo até agora, né, ó. Caneta que vocês têm em casa. Aqui a reguinha, né? A gente tem 1 metro aqui. Mas pode ser uma régua também que você tem em casa. Porque o importante é você ligar esses pontos. Então, mesmo que você tenha uma régua menor, não tem problema nenhum, tá? Não vai ser por isso que você vai deixar de fazer o seu molde. Prontinho, retângulo pronto com a medida do quadril, que é a maior, e o comprimento total do nosso vestido, tá bom? Lembrando que eu vou fazer primeiramente o molde das costas. Vocês vão ver que é mais tranquilo a gente fazer o das costas e depois a gente vai transferi-lo e fazer a parte da frente, tá? Super tranquilo. Então, agora a gente vai conferir a medida do nosso busto. Olha só, a medida do meu busto deu 90 centímetros. E pra gente saber a altura do busto, é só a gente medir do ombro
até aqui também o meio, a parte mais altinha, ó. O meu deu 26 centímetros. Ó, a altura do busto. 26. Então, a gente vai pegar esse 26 e vai marcar aqui, ó. Que a gente sabe que é nessa altura aqui, ó, que tem que estar a medida do busto. Então, vamos lá. O meu busto deu 90. Também, novamente, com a fita, a gente acha o 90. Ó, dobrei em 4. Super tranquilo, tá, gente? Ó, vamos colocar aqui, bem certinho, aqui na altura do meu busto. Ó, deu aqui. No momento, gente, eu tô transferindo aqui as medidas certas, tá? Tudo que a gente tirou ali aqui no corpo, eu tô transferindo. Depois eu vou ensinar pra vocês como que a gente vai fazer pra cortar e pra ajeitar isso tudo dentro do modelo que a gente vai fazer, tá? Então, aqui a gente foi o busto, dá até um risquinho maior, busto. Agora, a gente vai ver a cintura. Onde que a gente vai colocar a cintura? Também do mesmo jeito. Eu não medi 2 dedos acima do umbigo? Mesma coisa, eu vou medir a altura 2 dedos acima do umbigo, ó. Deu 44. Também, ó, do ombro até aqui, ó. Então, nessa altura, eu sei que eu tenho que colocar a minha cintura. Então, a minha cintura, 8,2. Mesma coisa, divide em 4. Colocou aqui, ó. Então, a gente já sabe que essa daqui, aqui, ó. Aqui é a nossa cintura. E agora, por último, a altura de quadril. A altura de quadril, ela já é diferente da medida do busto e da cintura. A altura de quadril, a gente pega da altura de cintura, que a gente tirou aqui, e a gente vai medir assim, de ladinho, até aonde também é maior aqui no nosso quadril, onde que a gente tirou, ó. A minha altura de quadril tá dando 23. Então, a gente vai pegar aqui, ó, da altura da cintura, eu vou descer 23. Então, a gente sabe que nesse ponto, ó, nesse ponto, aí eu já cheguei aqui nos 26. Nos 26 centímetros, que é o nosso quadril, tá bom? Então, vamos lá. Agora, tem muita medida aqui e a gente agora precisa resolver isso tudo dentro do modelo. Como eu disse que a gente vai fazer as costas primeiro, então, eu gosto de tirar aqui, ó, no decote, eu gosto de tirar aproximadamente 11 centímetros, tá, gente? Também da mesma forma, você pode tirar a circunferência do pescoço, dividir, né? Aí, no caso aqui, a gente tem que dividir em 2. Mas eu gosto de usar mesmo como... Não é regra nem padrão, mas eu acho que é uma medida boa para as medidas medianas, né? Do 38 ao 44 de numeração, os 10, 11 centímetros. Porque se a gente precisar abrir, é só a gente abrir mais um pouquinho, porque fechar também já é mais difícil. Então, eu gosto de deixar esses 10 centímetros aqui, que é uma medida tranquila. Então, aqui a gente tem o nosso decote. Aqui, eu gosto de descer na parte de costas 6 centímetros, tá, gente? Que também é uma medida tranquila para ficar pertinho do pescoço. A nossa medida de manga, a gente tirou lá 16, não é isso? Tirou 16. É sempre bom, gente, aqui no ombro, a gente fazer uma caidinha do ombro, que a gente chama, né? 2 centímetros, às vezes, se precisar, a gente desce mais um pouquinho, porque esse modelo em específico é manga japonesa. Então, ela tem que acompanhar aqui esse movimento do ombro, tá? Eu dei essa primeira caída de 2 centímetros, mas na hora do ajuste a gente vai ver certinho, tá?
Então, vamos lá. Vamos começar a ligar esses pontos aqui, ó. Do decote até o finalzinho aqui, ó. Com a fita. Aqui, a gente vai fazer um desenho curvadinho. Não precisa de régua. Lógico, se você tiver, né, o kit de réguas, é melhor, porque sai certinho. Mas você vai fazendo movimentos assim, ó. Olha lá, rapidinho ele já toma a forma. Aqui agora a gente vai marcar a nossa medida da altura da manga, né? Pra não ficar pegando nem nada. Então a gente vai também do ombro até onde a gente se sentir mais confortável. Igual, por exemplo, aqui, ó, logo abaixo da axila. Então aqui tá dando uns 22, né? A gente pode colocar aqui 21. Se precisar, a gente abre também mais um pouquinho, né? Igual eu falei, todas essas medidas a gente sempre tem que conferir no corpo, né? Porque a medida, ela é fundamental, porém, o que vai fazer uma roupa ficar bonita é o seu olhar e como ela vai, de fato, dar o caimento em você. Então, vamos lá, vamos riscar essa manga. Aqui eu vou sair também mais um pouquinho, 1 centímetro, porque a manga japonesa, ela faz um desenho bem diagonalzinho assim, ó. Ó. Olha lá, tá vendo? Ó, ela faz bem um assim, ó. Nesse ponto aqui, que é o final, tá vendo que o busto tá aqui pertinho? Aqui, ó, a gente já vai puxar outra linha curvadinha, ó. Isso aqui já vai ser essa costura que fica aqui debaixo do braço, entre debaixo do braço e o busto. Novamente, ó. Vamos de volta aqui a linha curvadinha, mãozinha leve, não precisa. Se errar, não tem problema nenhum, só fazer outra linha, qualquer coisa faz a lápis, não tem perigo, tá, gente? Ó, mãozinha bem leve, bem tranquila. Ó, ligou busto, cintura, agora já vamos ligar aqui o nosso querido e amado quadril. Prontinho? Primeira parte, parte de cima, beleza. O nosso vestido, ele vai ser um vestido evasê, ou seja, ele faz um formato de A. Então, onde esse vestido começa a abrir? Abaixo do quadril, tá? Então, abaixo do quadril, a gente vai tirar uma diagonal aqui. Geralmente, eu gosto de usar toda a extensão do tecido. Geralmente, os tecidos vêm com 1,5, 1,40, mais ou menos assim. Eu vou tirar como se ele tivesse 1,5. Ó. Também, ó, dobrando a fitinha em 4. Super tranquilo, ó. Marcando aqui até aqui, ó. Então, aqui vai ser o final do nosso tecido. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que tirar uma reta. Aqui é bom que seja reto, sabe, gente? Que não seja a mão livre, para não dar aquelas coisinhas assim na hora de cortar. Porque isso aqui, ó, é a forma do nosso corpo. Agora, isso aqui vai estar fora do nosso corpo. Isso não vai encostar, né? Vai ficar um A, vai abrir. Então, ele precisa tá bem certinho pra gente não ter problema, né? Então, vamos ligar aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui o quadril, ó. Quadrilzinho. Final do tecido. Vamos dar aqui um risquinho. Bem diagonal, bem tranquilo, tá? Agora que a gente riscou... Isso aqui é uma baita de uma dica, viu, gente? Essa pontinha, vocês já viram que às vezes acontece do vestido ficar pontudo na lateral e subido no meio? Sempre acontece. Então, assim, aqui eu também gosto de recuar pelo menos uns 4 centímetros. Ó. Ó, meus olhos tá bom, hein, gente, ó. Falei 4, deu 4. Aí, aqui, ó, também, ó, mãozinha
tranquilinha. Se você tiver régua, pode fazer na régua. Ó. Ó, tá vendo? Até que o meu saiu meio coisadinho, ó. Mas não tem perigo nenhum, tá, gente? O importante é você vir tranquilinho assim. Ó, bem tranquilinho, ó. Prontinho. Agora subiu. Ele não vai ficar bicudo. A gente tirou a medida do rachado, né? Então, vamos medir aqui, ó, 50 centímetros. Que é a medida aqui do nosso rachado. Eu vou colocar um xizinho, porque na hora de colocar o tecido, eu vou dar um pique aqui pra saber que eu vou fechar ele até aqui e daqui eu vou costurar de outra maneira, tá? Então, vamos lá. Lembra que eu falei com vocês que a gente precisa, que essas medidas são as medidas certas. Porém, a gente tem que ter uma folga de vestibilidade. Essa folga, no comprimento, eu já deixei pronta, né? Aqueles 10 centímetros que eu coloquei a mais para bainha e ajustes. Agora, a gente vai colocar esses 5 centímetros também aqui, ó, em toda essa voltinha dele aqui, ó. Aqui pra baixo não tem tanta necessidade, não, tá? Aqui pra baixo a gente pode deixar ele mais assim, mas o principal é aqui. Porque quando ele tem que dar trabalho, é aqui. Olha só. Porque a gente precisa dessa folguinha para ele poder vestir bem. Até porque esse tecido que eu vou fazer, ele não tem elastano, ele é um tecido plano, né? Que a gente chama, que ele não tem nenhum tipo de elastano. Então, assim, ele precisa ter essa folguinha, né? E o modelo também é assim, mesmo que ele fosse mais justinho, a gente teria que colocar zíper. E esse modelo eu não tô querendo colocar zíper nem nada. Então, a gente vai aplicar aí essa folguinha de vestibilidade. Vamos colocar 5 centímetros na manguinha, ó. Tudo em cima do risquinho que eu já tinha tirado, ó. Bem tranquilo, ó. Vamos acompanhar tudinho que eu fiz. Porque o bom, gente, também dessa folguinha, que, por exemplo, para esse modelo a gente vai usar a folguinha. Mas as suas medidas certas aqui, com essa base, depois vocês podem fazer, por exemplo, um vestido de malha, que fique justinho. Então, você vai aproveitar esse molde. Esse molde não vai ser feito só para esse vestido. Depois, você pode aproveitar ele como blusa, é só cortar aqui assim no comprimento, sabe? Então, a gente sempre consegue ir aproveitando, ó. Aqui no quadril, que é super importante ter essa folguinha. Medindo aqui. Como eu disse, do rachado pra baixo, a gente vai esperar pra conferir no tecido mesmo, né? A gente pode até colocar ele aqui, mas a gente vai esperar para conferir lá no tecido se vai dar o comprimento. Eu acho que vai, porque eu gosto de cortar, por exemplo, quando ele é vazio assim, eu gosto de cortar um para cima e um para baixo, porque aí a gente aproveita melhor o tecido, tá? Então, vamos lá. Aí, vamos riscar. Não sei nem se existe essa palavra, né? Riscar. Não sei. Agora vamos riscar de novo aqui, vereiras. Essa parte aqui que a gente já tem que ter mais atençãozinha mesmo, para ele não ficar tortinho. Prontinho. Vou marcar o xizinho aqui de novo, igual eu falei. Agora, vamos marcar um negócio que eu gosto muito, que é o que a cintura, que é o que faz ficar bonito na gente, né? Que faz o nosso caimento de fato acontecer.
que são as pences, gente, as pences de cintura, tá? Eu gosto sempre de tirar bem divididinho aqui, ó, a metade do busto até a cintura e a metade até o quadril, tá? Porque a pence, ela não precisa de ter mais de 20 e poucos centímetros de comprimento, tá? E de fundura, geralmente, eu gosto de deixar ela com 1,5, né? Principalmente para esse modelo aqui, que é mais soltinho. Então, a gente pode deixar ela com 1,5 depois de dobrado, né? 3 centímetros ela abertinha. Olha só. Vou marcar aqui. Então, o meio da pence é exatamente o tamanho da cintura. E também, o lugar da pence é também a metade de onde a gente vai cortar, né? O tamanho final aqui, ó. Então, aqui ela vai ficar aqui, ó. Desse risquinho, como ela vai ter 3 centímetros de fundura na parte mais fundinha, eu meço 1,5 pra cá, 1,5 pra lá. Como a gente viu que ela vai ter 20 centímetros, vamos colocar aqui, ó, 10 centímetros pra cima, 10 centímetros pra baixo. Risca bem certinho. E aqui a gente vai fazer, ó, daqui pra cá, daqui para cá. Daqui pra cá, daqui pra cá. Aí, gente, olha só. A pence é tranquila igual todo o restante, tá? O segredo do molde é sempre aplicar a medida e ligar os pontinhos. Não tem erro, gente. Olha só. Aqui é sempre o finalzinho da pence, onde a costura vai morrer, né? Mais fininha. Ela vem abrindo e fecha, tá? Aqui, ó, quando isso tiver no tecido, a gente vai dobrar o tecido, assim, ó, e vai costurar. Olha só, como que já deu uma forma, gente, uma forma de cintura, um fundinho aqui, né, ó, um ovinho aqui pro quadril e outro aqui. No caso, essa daqui é a de costas, né? Mas ela poderia também ser uma pence de busto, tá? Que aí o busto ficaria aqui. Nesse modelo não vai ter pence de busto porque não é necessário. Essa pence, ela é muito necessária nas costas, nesse modelo principalmente, para não ficar aquele fofo. Não sei se vocês já devem ter visto alguma roupa assim, que fica um fofo, né? Porque principalmente nós mulheres, a gente tem isso aqui fundinho. Então, a gente precisa tirar esse excesso de costura. Então, só puxando pela lateral, às vezes não é suficiente. Então, a gente faz essas duas pencezinhas, que é super tranquilo, vocês vão ver como faz diferença, tá, gente? Então, ó, basicamente, nosso molde de costas está pronto, tá? Aqui já com o aumento, já tudo certinho. E como eu disse, eu vou recortar ele aqui e a gente vai transferir ele pra gente poder fazer a frente, tá? Essa é a maneira que eu faço, é a maneira que eu acho mais tranquila e mais fácil de fazer, tá? Olha só, gente, bem tranquilo, igual eu falei com vocês, essa parte aqui do rachado, provavelmente, como a gente tirou muito certinho essa medida aqui no tecido, essa partezinha do rachado aqui é capaz de, quando a gente passar pro tecido, ela meio que dá uma sobradinha. Mas é tranquilo, tá, gente? Isso aí não vai afetar em nada. Vocês vão ver que no resultado final vai dar tudo certo. Bom, gente, molde cortadinho, tá? Parte de costas. Agora a gente vai tirar a parte da frente. Gente, é igual eu falei. Essa é a maneira que eu acho mais fácil pra mim. Foi o que sempre deu certo. E eu acho que é uma forma realmente mais tranquila de passar isso pra vocês, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixem nos comentários que a gente vai esclarecendo, tá? Olha só, vamos pegar aqui bem na beiradinha, deixar tudo certinho. E vamos só passar a caneta aqui, ó. Ó, vamos ver se tá tudo certinho por aqui, tá.
Opa! Escapulida, viu, gente? É assim mesmo. Isso aqui é vida real. É igualzinho. Pode acontecer aí na sua casa, tá? Ah, gente, aqui, ó, na hora de cortar, eu deixei mais um centimetrinho aqui, ó. Só pra ficar mais fácil na hora da gente, pra ele não ficar tão recuado aqui. Mas se isso aqui, no corpo, a gente vê que tá sobrando, é só a gente passar a máquina aqui, que isso aqui sai facilmente. Ó, vamos tirar ele todinho aqui, todo bonitinho, ó. Prontinho. Aí você vai falar comigo, ah, Isadora, mas é só transferir, tirar e deu tudo certo? Não. A gente tem um pulo do gato aqui, que é o que faz diferença, de fato, na hora do caimento, né? Porque se a gente simplesmente faz a frente igual as costas, a frente tende a fazer isso aqui, tende a ficar muito para trás. Então, a gente tem que dar o que a gente chama de folga, né? Folga do ombro, né? Que é onde o ombro, a parte de costas, vem um pouquinho pra frente, tá? Eu gosto sempre de deixar por volta de 2 a 3 centímetros. Aqui eu vou deixar 2, tá? Então, a gente vai marcar em toda a extensão do ombro. Porque, igual eu expliquei, isso aqui é uma manga japonesa, então ela é inteiriça. A gente não tem uma divisão de cava aqui pra gente poder fazer só no ombro. Então, como ela é uma manga japonesa, isso aqui vai se aplicar até a manga, tá? Se isso aqui tivesse cava, aí não. Aí ia ficar só mesmo onde fosse a costura do ombro. Mas, dessa maneira, ela pode vir. Então, se a gente desceu aqui 2 centímetros, lembrando que é a parte da frente, tá, gente? Se a gente desceu aqui 2 centímetros, a gente também vai marcar o nosso querido e amado decote. Como, né, o vestido é para mim, eu não gosto muito de decote. Então, eu vou marcar, olha só, daqui da costura, qualquer blusa que você tenha, do meio mesmo do ombro, até a altura que eu quero, ó. Eu quero o meu decote aqui. Então, tá dando aí 16 centímetros. A partir dessa linha, eu vou marcar uma diagonal, ó. Da mesma maneira que eu tirei. Eu não tirei aqui na diagonal? Então, aqui também é na diagonal, tá? Porque, ó, se fosse, por exemplo, um decote em V, aqui eu já teria o V, certo? Porém, o meu decote, ele é redondo. Então, mesma coisa que a gente fez aqui no decote das costas, a gente vai fazer até a frente, ó. Como eu já disse, se você tiver uma reguinha, vai te auxiliar. Mas se você não tiver, nada impede de você fazer aqui, ó. Faz uma curvinha, vai fazendo aqui um círculo, né, ó, meio círculo. Ah lá, como que o decote já apareceu bonito aqui, ó. Ah lá, tá vendo? Ó. E é assim, gente, ó, você vai acertando, vai fazendo tudo aqui aos pouquinhos. E agora, a gente... Então, assim, a diferença da frente principal, principalmente para vestido, é essa. Porque se fosse uma calça, aí sim, eu teria que diminuir toda a extensão da frente. Porque a calça, ela precisa vir, né, para poder ela vir um pouquinho mais para frente. Mas como é um vestido, aqui nessa parte de lateral, ela não tem essa necessidade de vir tanto para cá. Ela pode continuar o caminho dela bem reto aqui. É só a gente se atentar mesmo com essa questão do ombro, porque essa questão ela aparece bastante, tá? Então, aqui, ó, vamos cortar.
seguindo aqui os pontinhos, né? Ó. Isso. Agora cortar tudinho aqui, ó. Bom, gente, já peguei aqui o meu tecido. Vocês lembram, né? Que eu lavei, passei amaciante, coloquei pra secar. Então, hoje eu trouxe ele de volta aqui, da onde ele veio, pra gente poder fazer esse vestido belíssimo. Então, vamos lá. Vou ensinar vocês a principal regra de cortar tecido, de cortar roupa, de cortar qualquer coisa. Cortina, pano de prato, qualquer coisa. Todo tecido tem esse acabamento aqui que chama ourela, gente. Isso aqui é o sentido do tecido. Qualquer tecido, a gente sempre deve cortá-lo dessa maneira, respeitando essa linha, tá, gente? Principalmente quando se é malha, se é tecido plano, porque assim, isso aqui é o que guia a gente, é o que faz. Eu não vou fazer um vídeo depois explicando o porquê desse sentido, tá? Porque todo tecido ele é feito de trama, como é que é? De trama e urdume, né? Que é o fio que passa assim e a trama, como é que é? A trama é vertical e o urdume horizontal, que eles vão se trançando assim e se tecendo, tá? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então, o importante é que vocês precisam sempre respeitar aqui essa linha que é a ourela. Então, vamos ajeitar ele aqui bem ajeitadinho, bem certinho. E eu ainda vou fazer de uma maneira, gente, pra gente aproveitar ao máximo o tecido, né? Principalmente quando a gente tem um tecido bom, assim, uma sarja de viscose dessa aqui da 104, gente, a gente não pode desperdiçar nada, nem um fiapinho, tá? Ó, todo certinho, todo bonitinho aqui, esticadinho. A gente vai vir com as costas. Como eu já havia falado com vocês, essa minha folguinha, né, ela ia me atrapalhar aqui nesse finalzinho. Então, o que que eu fiz? Eu dobrei ele aqui na diagonal, tá, gente? Ó, dobrei ele aqui, ele foi morrendo até aqui. Mesmo assim, ó, ele ainda continuou, observa, olha só, com esse desenho bonito. Ele ainda está muito bonito, tá? Porque assim, por isso que é bom o molde, ó. Eu dobrei e eu observei que mesmo dobrando e tirando, como eu já disse, o molde é feito para isso, pra gente observar e conferir antes de cortar. Então, eu observei que na conferência, na hora que eu medi ele no tecido, eu vi que de fato ele não ia caber, dessa forma ele ia ficar melhor. Fiz dessa forma, dobrei, ele ainda continuou com um desenho bonito, então eu posso cortar, tá? Aqui no meu molde, gente, eu não sei se eu mostrei pra vocês, mas eu escrevi aqui, tá? Ó, meio das costas, tá? E é importante também a gente sempre colocar o sentido do fio, tá bom? Que é, ó, o sentido do fio do tecido, que é o sentido da ourela, tá? Como esse aqui é um corte mais reto, né, um evasê, então esse fio ele vai pegar reto aqui. Se fosse um godê ou enviesado, aí já seria de outra maneira, tá? Mas pro nosso planejamento aqui hoje, é isso. Então, vamos chegar aqui na beiradinha, vamos deixar um espacinho aqui, tá? Pra costurar depois, a gente vai prender bem próximo, pra gente poder aproveitar mesmo toda essa extensão, tá? Eu escolhi deixar as costas partidinhas justamente por isso, pra gente poder aproveitar. Eu vou prender ele aqui com os alfinetes pra gente não correr o risco dele soltar, dele se mover. Se você não tiver alfinete, você pode colocar uns pezinhos, super tranquilo, tá, gente? Muita gente corta com pezinho também, dá super certo, tá? Bom, gente, tudo alfinetado. Não precisa ser tão grudado assim, é mais essas partes principais, né? Aqui no meio eu nem coloquei, manga, ombro e decote. Parte das costas, vamos cortar, né? Já que a gente já deixou essa folga de vestibilidade e costura, então a gente pode cortar tal como tá o molde aqui, tá? Bem pertinho, bem certinho, ó.
É até bom, gente, essa abertura aqui, porque como eu gosto de um decote mais certinho no pescoço, então pode ser, isso eu vou ver na hora da prova, que eu precise abrir, né? Pra gente poder passar a cabeça mais tranquilo. Então, essa costurinha aqui, ó, ela não atrapalha em nada, tá? Pelo contrário, só ajuda. E também, às vezes, você vendo esse vídeo, por exemplo, você não quer o rachado nas laterais, ela tendo essa costura nas costas, você pode fazer só um rachado nas costas, aqui na parte, aqui na parte das costas mesmo, tá? Então, assim, é bom que já traz também uma liberdade. Eu vou marcar aqui, ó, aproveitando que a gente tá com o molde, vou dar um pique de costura, que a gente chama, ó, no lugarzinho aqui do rachado, tá, gente? Mas é igual eu falei, por isso que é um pique. Na hora que eu colocar no corpo, se eu achar que ele pode subir um pouquinho ou descer um pouquinho, super tranquilo também, tá? Então, agora vamos tirar os alfinetes e vamos cortar a parte da frente. Bom, gente, agora vamos cortar a frente, tá? Cuidado, da mesma maneira que a gente observou a orelha, né, que é a beiradinha, o acabamento do tecido, agora para cortar a frente é muito importante a gente observar a dobra, tá? O tecido tem que estar aqui, ó, dobradinho, porque senão a frente sai com emenda e emenda na frente não é bacana, né? Principalmente para este modelo. Então, vamos pegar aqui agora o molde da frente. Vamos encaixá-lo aqui, ó, deu na risca da mosquito, bicho. Olha só, deu certinho. Aqui também, como a gente tirou lá, a gente vai tirar aqui também, ó. Vamos dobrar bonitinho. Igual eu falei com vocês, né? Isso aqui é importante, o molde é importante por isso. Porque já pensou, se eu já venho, já corto direto aqui, vejo que não vai dar, vejo que não vai dar folga. Então, assim, né? Bom, vamos acertar ele bem certinho, bem bonitinho. Ó. Prender também da mesma maneira. Bom, gente, alfinetadinho, igual eu falei, super tranquilo, tá? Pode ser pezinhos também. Vamos cortá-lo. Cortá-lo-ei. Vamos aqui, ó. Esse decote também, viu, gente? Ó, igual eu falei, tudo que a gente tá fazendo aqui, pode ser feito alterações, tá? Um negocinho aqui meio. Aí, meninas, prontinho. E agora nós vamos começar a melhor parte, a que eu mais gosto, e eu acho que é a que todo mundo gosta, a que todo mundo quer, que é passar na máquina, tá? Eu trouxe aqui a minha máquina, a que eu uso, a que me acompanha aí nesses bons, essa minha bonita aqui já deve ter para base de uns 10 anos, que essa aqui já trabalhou na vida, viu? E eu trouxe ela pra gente costurar, por quê? Porque ela é uma máquina, gente, que a maioria das pessoas podem ter, né? É uma máquina comum, que não requer muitas coisas, né? Que é fácil de conseguir. Então, eu escolhi trazer ela pra gente fazer essa aula com ela, tá? Gente, super importante agora nessa parte de montagem, a gente marcar a pence, tá? Ó, a gente vai colocar aqui o tecido da mesmíssima maneira, né? Como ele foi cortado. Ó, a gente vai posicionar ele aqui, ó, bem certinho. Ó, lembrando que, logicamente, ele tem que estar do lado avesso. Eu gosto de fazer assim, ó, um pontinho aqui, que é onde que ela vai terminar. Esse aqui é o meio da pence.
Esse daqui é o pontinho mais grosso, maiorzinho, né? Mais larguinho, né? E esse aqui, o outro, tá? E mesma coisa nesse lado daqui, ó. A gente vai fazer, ó, aqui o meio, a outra pontinha. Tem gente que faz de outras maneiras, tá, gente? É porque eu acho dessa forma mais prático, né? Ó, finalzinho com finalzinho. Então, aqui, ó, todo mundo vai ficar, ó. Ó, ficaram todos eles no mesmo lugar, tá? Depois vocês conferem aqui, ó. Bota o dedinho aqui, ó, e confere, ó. Aqui tá, ó, esse aqui pode chegar um pouquinho mais pra cá. Prontinho, ó, conferidinho, porque aí não vai ter aquele problema de ficar com a pence torta, uma pra cima, outra pra baixo, uma pra um lado, outra pro outro, dessa maneira não, tá? Prontinho, agora vamos aqui pra montagem. Gente, pra gente começar a montar, a primeira coisa, como a gente tem essa abertura nas costas, então a gente tem que fechar ela primeiro antes de qualquer coisa, tá? Olha só. Aí agora é normal, tá? Retrocesso para iniciar, tá? Aumentar um pouquinho esse ponto. Prontinho, gente, fechado aqui as costas, tá? O próximo passo é unir o ombro. Então, o importante é sempre direito com direito, tá, gente? Se atentem ao lado direito do tecido, tá? Aqui, ó, direito com direito, tá? E agora a gente vai unir aqui os ombros, né? Que já é a nossa manga, com uma costura reta também. Arremate e vamos. Ó, não precisa tirar, porque a máquina mesmo já puxa. E agora a gente já vai para as laterais, tá? Importante, olha só. Se eles estiverem retos, aqui vai dar essa diferença, certo? Mas essa diferença é por causa dos 2 centímetros que a gente deixou para as costas ficarem maiores, tá? Então, isso aqui, gente, não é defeito. Ele tem que seguir, é assim mesmo. E daqui para baixo, seguir retinho, tá bom? Ó, certinho aqui a manga. Essa diferença, ela dá mesmo. Aí, agora, a gente vai fechar as 2 laterais e já eu venho mostrar pra vocês. Muito importante, gente, aqui no fechamento da lateral, a gente achar o pique. Lembra que eu fiz aquele pique pra gente poder fazer o rachado? Ou seja, daqui pra baixo eu sei que vai ser o rachado. Então, não tem necessidade de costurar pra baixo disso, né? Vamos respeitar aqui, como eu disse. Ele pode subir e, se houver necessidade, também pode descer. Mas o importante é, nesse primeiro momento, parar a costura aqui, tá bom? Chegou aqui no pique, ó. Retrocesso, normal. Mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Fechado aqui as 2 laterais, tá bom? E as costas, nós vamos fechar as pences. Por que que eu vou fechar essas pences agora? Porque eu vou fazer a primeira prova desse vestido. Então, nessa primeira prova, eu vou conferir se as pences ficaram num lugar certo, se elas
fizeram a função, né, que elas têm que fazer, que é tirar aquele excesso de tecido que eu disse. Então, ó, a gente começa lá bem pertinho. Aí a gente vem, ó, aqui aquele pontinho mais larguinho, ó, de 1,5 m, ó. Passa por ele, passa. E já vem morrendo a costura até aqui esse pontinho. Ó. Aí pode ir bem devagarzinho com a máquina, pra ela vir fazendo este movimento. Ó, que ela vem aqui, ela termina quase em 0. É importante para não ficar aquele bico, sabe? Olha só, quando a gente faz dessa maneira... Eita! Aqui, olha só. O lado direito fica todo certinho. Eu vou fechar a outra pence e a gente já vai vir com a prova, tá bom? Bom, gente, ó, primeira prova. Ficou realmente bem soltinha, era isso que eu queria. Essa aqui é a folga de vestibilidade que eu falei. Principalmente, né, novamente, como ele não tem zíper, ele é solto. Então, a gente tem que ser uma coisa confortável para que a gente possa vestir tranquilamente. Vamos começar de cima, né? Ó, o decote eu gostei do tamanho, porém eu acho que eu vou dar uma entradinha nele aqui, sabe? Só para ele ficar mais redondinho. Tá vendo? Certas coisas, gente, a gente só vê no corpo, não adianta. A manga eu gostei do tamanho, é só fazer bainha. Nessa parte aqui também eu gostei, que tá bem confortável. Porém, aqui eu vou dar mais uma cinturada. Por quê? Ele é soltinho, sim. Porém, aqui eu tô achando que ele tá demais. Eu acho que não tem necessidade de ser tão solto. Então, vamos lá. Onde tá me incomodando esse vestido? É aqui, né? Então, vamos começar marcando aqui, ó. Olha só, a gente marcou aqui. Pouquinho também, bem tranquilo. E aqui a gente também vai marcar também mais um pouquinho pra subir. Pra poder não ficar defeito, tá? Ó. E aqui também embaixo, ó, a gente vai equilibrar assim os dois lados. E também a gente vai descendo e morrendo aqui a costura, ó. Aqui também vou tirar proporcional aqui, ó. Outra coisa que a gente ficou de olhar nessa primeira prova, o rachado, ó. Realmente, ele ficou muito baixo. Eu gostaria dele acima do joelho. Então, eu vou marcar, ó, aqui, ó. Acima do joelho, eu vou colocar aqui um alfinete, que eu sei que é até aqui que eu vou precisar abrir. Voltando aqui, dando mais uma conferida, né, ó. O decote aqui das costas eu gostei, olha só. Ficou bem certinho, bem tranquilo. Aqui, né, afastado o suficiente do pescoço, mas não tanto também. Manga, olha só o ombro, aquilo que eu falei com vocês, ó. Olha como é importante esses 2 centímetros. Como que eles fazem a diferença, né, ó. E como é importante a gente não transferir esses 2 centímetros também para o corpo do vestido. Porque aqui, ó, ele tá certinho na minha lateral. Então, agora eu vou tirar, nós vamos pra mesa pra poder fazer os ajustes. Agora, essa parte é muito importante, né? Que são os primeiros ajustes, tá? Vou começar aqui pelo decote, que eu acho que fica mais fácil, né? Aqui, ó, é aquele pontinho que eu quero dar uma entradinha, tá? Então, a gente vai marcar aqui, ó, bem retinho, porque a gente não pode tirar no ombro, porque o ombro ficou certo. E eu também não quero tirar aqui, tá? É só dar uma arredondada aqui maior, tá vendo? Ó, não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Uma arredondadinha aqui maior. Agora, a gente vai ver, ó. Aqui, ó. Isso aqui pode acontecer, viu, gente? Que é o alfinete sair do lugar, mas não tem problema. Você vai ver certinho onde é que ele tá e vai dar o pontinho, tá? Isso aqui não é problema sair, não. Porque o lugarzinho dele já tá marcado. Aqui. Outro pontinho, o da cintura. Outro pontinho do quadril. E aqui é onde a gente marcou, que é onde eu quero o tamanho do meu rachadinho aqui, da abertura, tá? Então, aqui, ó. Então, aqui a gente já marcou. Então, eu sei, como eu quero usar a largura do tecido,
Então, eu vou pegar esse ponto aqui, vou disfarçando até chegar aqui, tá? Na hora que eu fizer, vocês vão entender melhor. Ó, vamos tirar os alfinetes que eu já marquei. Vamos virar ele aqui do avesso, pra gente poder fazer os dois lados iguais. Não vamos precisar fazer abertura aqui, tá, gente? Que vocês viram que eu consegui vestir tranquilamente. Então, assim, se der pra vestir, não precisa fazer abertura. Se der pra vestir sem zíper, não precisa colocar zíper. Então, assim, a gente não precisa complicar o que já tá dando pra vestir, né, gente? A gente não precisa ficar complicando demais. A costura, ela tem que ser assim, ela tem que ser simples, prática. Simples e prática. Ó, vamos procurar aqui os pontinhos, gente, ó. Aqui, ó, o pontinho aqui, ó, tá vendo? Pontinho aqui. Tá retinho, né, ó. Então, a gente vai dar uma marcadinha aqui. Pontinho tá aqui. Vamos dar uma marcadinha aqui. Pontinho aqui, mesma coisa, retinho, na mesmíssima direção. Eu já faço assim direto, gente, mas vocês podem também vir medindo, tá bom? Caso quem não tenha muita experiência, quem tá bem começando, você pode medir, tá? Ó, aqui, ó, por exemplo, deu 4 centímetros. Então, vira pra cá, a gente vai acertar aqui no 4 centímetros, tá bom? Pode ser feito com a fita, é até melhor pra quem tá começando, tá? Aqui, ó, a gente vamos procurar onde que tá o nosso querido... Achamos aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui nós vamos dar uma desmanchadinha. Então, eu sei que é aqui, ó. Então, a gente vai também... Tudo, gente, precisa ser bem medido, bem certinho, a linha, sabe? Porque, assim, às vezes, por causa de uma bobeira, ele sai torto, às vezes fica uma coisa maior que a outra. Então, assim, a gente não perde em alinhar, a gente não perde em medir. Vou pegar aqui nosso abridor de casa, né? Pode ser uma tesourinha também, pode ser um picotador, pode ser o que você tiver aí, tá, gente? Não é porque eu tô fazendo com abridor de casa que tem que ser abridor de casa, não. Pode ser a forma tranquila de desmanchar, porque aí eu peguei certinho no pontinho referente aqui onde eu gostaria, né? Onde eu gostaria aqui da abertura. Ó, só puxar. Super tranquilo, ó. Aqui, ó. Ó, foi. Foi. E foi. Quase foi. Aí. De toda maneira, eu vou colocar um alfinete, porque isso aqui precisa estar bem marcado, né? Então, a gente vai colocar um alfinete aqui e um correspondente aqui do lado de cá. E eu vou pra máquina agora costurar aqui. Deixa eu cortar esse decotinho aqui pra vocês verem como é prático. Ó, aqui eu já fiz o risquinho, só que eu fiz o risquinho do lado direito, ó. Sempre, gente, quando for cortar decote, une bem certinho aqui essa costura do ombro, tá? Porque se essa costura do ombro... Ó, vamos unir bem aqui certinho essa costura do ombro. Segura com o alfinete, tá vendo? O alfinete é nosso amigo, viu, gente? Ele não vai despetar do nada, não. Ele é nosso amigo. A gente precisa dele pra deixar tudo sempre assim, ó, bem certinho, ó. Aqui também, ó. Custa nada a gente fazer aqui bem certinho com o alfinete, ó. Então, como eu quero um arredondado maior, ó, e não quero tirar no meu ombro, vou pegar bem aqui
Ó, bem arredondado. E a gente termina aqui em 0, tá? Ó, eu não quero tirar nada aqui. Vamos ver se ficou arredondadinho. Ó, muito melhor, tá vendo? Olha lá como é que ficou bem melhor. Então, agora vamos fazer os ajustes na máquina. Gente, agora aqui na máquina, eu vou iniciar bem aqui, tá vendo? Onde eu coloquei o alfinete do término, né? Aqui da minha abertura, vou tirar, tá? Dessa maneira fica mais fácil. Eu vou aqui, ó, dar o retrocesso. E vamos agora procurar os pontinhos, lembra? A gente fez os pontinhos pra isso. Pra seguir, ó. Aqui o pontinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. A máquina vai passar certinho onde estão aí os nossos queridos e amados pontinhos. Ó. Ó, aqui, lembra que eu falei que já tava bom o tamanho da minha manga? Então, novamente, eu vou morrer em 0 aqui, ó. Ó. É só a gente fazer uma curvinha. Se você não tiver experiência de fazer essa curvinha na máquina, você pode fazer ela com o giz, tá? Giz, alfinete, molde, medida, tudo ajuda a gente a diminuir a chance de erro, né? Então, essas ferramentas estão aí pra gente usar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Gente, segunda e última prova. Olha só como o meu vestido está realmente acinturado. Continua soltinho, ó, tranquilo. A manga também tá soltinha, mas o que importa é isso aqui, ó, é esse movimento, tá, gente, ó. Então, agora a gente vai conferir. O rachado tá certinho no lugar que eu queria. Decote certinho, manga certinha. Então, agora a gente só vai marcar a bainha. Como que eu vou marcar? Como que você vai marcar essa bainha sozinho? Olha só. Você vai olhar mais ou menos, olha lá, onde que tá o bico do seu sapato, ó. Aí você vai, abaixa, pegou aqui, ó. Opa, Lili. Pegou aqui no bico do sapato. Traz aqui. Coloca um alfinete. Solta, que daí você vai conferir se ela tá certinho, tá certinho. Ó, pra vestido longo, eu gosto assim, aparecendo o dedão. Tem gente que gosta dele mais curtinho, então assim, é realmente o seu gosto. O importante é você abaixar, marcar e fica certinha, retinha, pra você conferir esse caimento, pra ver se ele deu tudo certo e se tá na altura desejada. Vamos conferir também as pences, ó. As pences deu certinho, olha lá, ó. Tá soltinha, mas não tá aquele fofo que às vezes fica, principalmente em tecido plano. Então é isso, gente. Agora vamos pra mesa e pra finalizar esse bonitão. E eu ainda vou dar uma dica de como você vai conseguir arrematar ele na máquina comum. Prontinho, gente. Vamos marcar essa bainha pra gente finalizar esse vestido lindo, 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 tá? A bainha eu gosto de fazer simplesmente assim, tá vendo? Ó, eu coloco o alfinete aqui na dobra, ou seja, onde a bainha vai ficar, tá? Ó, aqui e aqui. Pra gente poder desmarcar. Agora, eu vou esticar ele bem certinho, para não correr risco de ficar frente ou costa maior. Vamos esticar ele bem certinho. Pontinha com pontinha. Todo esticadinho. É aquilo que eu falei, gente, a gente não perde tempo ajeitando o tecido, né? Isso aqui chama, tanto na hora de cortar, quanto na hora de ajustar, isso aqui também eu vou explicar pra vocês, tá? Quanto na hora de ajustar, chama enfestar, né? A gente não perde tempo enfestando, né, o tecido, porque é tão importante
fica tudo certinho. Ó, então eu vou medir essa bainha. Lembra que eu deixei 10 centímetros, né, ó? Foi exatamente os 10 centímetros que estão sobrando. Olha que legal. Mesmo eu deixando, mesmo eu ajustando e fazendo tudo, com a costura do ombro e tudo mais, a gente não teve alteração nesse comprimento. Sobrou, continuou sobrando os 10 centímetros. Mas isso é bom, porque vai que a gente, né, por algum motivo a gente viesse a precisar, né? Então, antes da gente poder tirar um pouco agora, mas, né, ter aqui essa margem de segurança. Eu vou tirar 5 centímetros, tá bom, gente? Ó, eu deixei aqui as costas um pouquinho menor, porque com o volume do quadril, as costas tendem a ficar mais curtas do que a frente depois que a gente faz a bainha. Então, eu gosto de dar esse descontinho aqui, sabe? Puxar um pouquinho as costas pra quando ela cair aqui no quadril, tá tudo certo. Ó, então, vamos tirar os 5 centímetros. A gente tirando esses 5 centímetros, ó, então vai sobrar 5 ali pra gente dobrar. Eu gosto de dar 2 dobras. Então, por aqui, ó, a gente vai conseguir ver exatamente os centímetros que essa dobra vai ter, ó, 1,5, tá vendo? Então, eu vou ter que dar 2 dobrinhas, ó, uma dobrinha de 1,5. Eu faço assim, gente, porque eu mais ou menos que eu já sei, mas olha só, você pode medir, ó, aqui, ó, 1,5 mais uma de 1,5, tá bom? Ó. Aí ficam 2, eu não medi direitinho pra vocês verem, não, ó. 2, pode ser até menorzinho. Esse aí depois qualquer coisa. Vou deixar só preso aqui, ó. Pra gente poder só ter essa marcação, tá? Pra na hora que a gente for conferir, ó. Aqui onde tá o alfinete, né, originalmente, que a gente já tinha marcado. Vou marcar também. Pra ninguém ficar diferente de ninguém. Ó. Pronto, aqui deve ter dado até um pouquinho mais de 1,5. Vamos tirar 1,5 aqui também. Um pouquinho mais também, né, ó. Tal qual tá ali na frente, pra costura não ficar parecendo, né, que tá torta. Que não é legal. Nesse acabamento aqui, ó, do rachadinho, a gente vai dar uma bainha bem fininha assim, ó, 2 dobrinhas, tá bom? A gente vai passar aqui. E agora a dica do acabamento aqui, né, no interior, que eu falei que ia tirar toda essa ruguinha, que a gente vai simplesmente cortar esse excesso. Não precisa cortar rente, tá? Na verdade, vocês não podem nem cortar muito rente mesmo, porque não é bom, devido que é um tecido plano, né? A gente corre um pouco de risco aí dele... Tem um risco de desfiar, né? Dele... Ó, vamos cortar mais ou menos até aqui. Mesma coisa. Cadê? Mesma coisa do outro lado. Ah, minha maquiagem já acabou com o vestido. Cuidado, hein, meninos, na hora de provar seus vestidos bonitos, viu? Olha lá. Pode cortar assim, ó. Porque esse acúmulo de tecido que faz dar aquela ruguinha, sabe? Aquela ruguinha feinha que ele tava dando aqui. Então, tudo marcado, agora vamos para a máquina. E esse pedacinho aqui que sobrou, ele vai ser muito importante agora, tá bom, gente? Igual eu falei, vamos aproveitar ao máximo os tecidos. Então, vamos lá, vamos começar pela
bainha, que eu já vou fazer a bainha e também já o acabamento da abertura. Eu vou começar aqui a fazer a bainha, tá bom, gente? Ó, aqui a parte da frente, vou começar aqui na bainha. Então, eu já vou fazer isso tudo de uma vez. Tanto a bainha, o rachado, já vou fazer toda essa parte de baixo de uma vez, tá? Sem precisar tirar o tecido, né, da máquina. Arremate sempre. Uma dica legal é sempre seguir esses risquinhos aqui que a máquina tem, sabe? Aqui, ó, você posiciona e aí você vai direcionando o tecido, porque aí você não corre o risco de uma costura ficar aparentemente mais larga que a outra. Mesmo que sobre um pouquinho pra cá, ele ainda vai estar certinho aqui, então do lado direito ele vai estar todo certo. Olha lá, o meu alfinete guia tá aqui, ó, tá? Isso é que é importante. Ó, meninas, nessa parte aqui, ó, nessa junção, tá? Ó, da bainha com a bainha da abertura, é importante a gente fazer ele bem acabadinho, tá vendo? Ó, olha lá como é que ele vai ficar bonito, ó. Aí a gente vem, parou aqui. A gente vai dar um retrocesso. E aí já começa... Eita. Aí a gente já começa já certinho aqui no acabamento da abertura, ó. Igual eu falei com vocês, uma bainha mais fininha, ó, pode já esconder nos fiapinhos. Eu gosto de fazer assim, ó. Já vou escondendo os fiapinhos, porque daí depois eu não preciso refilar eles. Meninas, tudo arrematado, tá? Bainha feita, abertura arrematada. Agora a gente vai fazer esse arremate aqui que é super importante, tá? Antes de fazer a bainha da manga, é bom a gente já passar o zigue-zague, tá? O zigue-zague, o que que é? A gente vai posicionar aqui essa aberturinha, ó, nessa aberturinha que tem, bem aqui. A gente vai colocar o ponto maior do zigue-zague no ponto 2, tá? Da máquina, para ele ficar bem fechadinho e evitar que ele fique muito aberto, que o tecido venha a desfiar. Olha só. Aí vocês vão passando, sempre observa se tem aqui um buraquinho, ó, tá vendo? Tem que ter um buraquinho aqui dentro para você ter certeza que o zigue-zague tá fazendo essa função dele, ó, de ir e voltar, ó, esse buraquinho aqui, ó. No decorrer do vídeo, acho que vocês vão conseguir ver melhor. Ó. Ó. Porque olha só como é que ele fica. Dessa maneira, ele fica bem fechadinho o ponto, ó. Então, ou seja, não vai correr o risco de quando você lavar o seu vestido, ele vir a ficar soltando aqueles fiapinhos, né, indesejados, às vezes ficar incomodando, ó. Então, a gente vai passar o zigue-zague até aqui, ó. Entendeu? Ó, ele vai ficando bonitinho. Esses fiapinhos aqui, ó, depois a gente pode refilar eles na tesoura, tá? E cortando assim, ó, que fica ótimo. Aqui, gente, olha só, é a junção, né, ó, da costura da abertura. Então, aqui, vocês observem que aqui já tem um arremate, ó. Olha só, aqui não tá soltando fiapos, né, de tecido. Então, a gente vai deixar ele mais assim, mais certinho. E a gente vai passar somente até onde ainda tem fiapos soltando, ó. Aqui a gente já pode dar o arremate, ó. Olha só, que aí ele fica até aqui e daqui pra frente, né, onde tem os fiapinhos, ele já vai ficar perfeitamente arrematado.
eu tô fazendo isso antes da bainha. Ah, eu vou aproveitar também e já vou passar aqui no ombro. Eu tô fazendo antes da bainha, né, dos acabamentos, pra quando a gente de fato passar, ele ficar, né, ele ficar bom, ficar certo e já ficar bem arrematado. Então, eu vou passar aqui por toda a extensão e depois eu volto já com a bainha da manga e o arremate final do decote. Realmente arrematado aqui, eu vou só tirar esse excesso aqui das linhas, né, que pode vir a me atrapalhar. E vou dar uma bainha fininha aqui nas mangas, tá? Eu gosto de começar sempre aqui por baixo, né, por baixo do braço, porque aí não fica aparecendo, né, os arremates de costura. E uma bainha normal também, dobradinha, 2 dobras. Opa, esqueci aqui. O zigue-zague ligado. Ó. Aqui a gente vem bem fininho. Ó, ajeitando aqui os fiapinhos. Bem tranquilo. Eu gosto também de jogar essa costura do ombro sempre no sentido das costas, tá? Que eu acho que fica mais legal, mais interessante. No caimento também do corpo é melhor, tá? Que é isso, gente. Certas diquinhas a gente consegue mesmo com o tempo de costura, de ateliê, certas coisas assim. A gente vai aprendendo aí na lida e é todas essas diquinhas que eu vou passar pra vocês. Gente, sabe aquela beiradinha da bainha que eu tirei com 5 centímetros? Então, eu refilei ela, deixei ela com 3 centímetros, tá? Pra gente poder fazer aqui o nosso arremate do decote. As bainhas da manga ficaram ótimas, deu super certinho. Isso aqui tudo vai sair, né? A gente vai dar uma refilada ainda. E eu escolhi fazer como um viés, tá? Eu dei uma dobradinha aqui no início, pra ele ficar bem arrematado. Agora, eu vou passar a máquina aqui em toda essa extensão, tá bom? Olha só. Essa costura, ela tem que ficar... Essa costura, ela tem que ficar bem certinha e bem fininha, tá? Aí, vocês vão usando aqui também essa linha guia. A máquina, ela tem muitas linhas guia, olha só. Aqui eu vou deixar ela bem pertinho dessa aqui, ó. Ó, a gente vai passando essa parte, a gente tem que passar com bastante cuidado, olhando, principalmente aqui onde que tem essas curvas, tá vendo, ó? A gente tem que deixar bem certinho, tomar cuidado pra não, às vezes não pegar, né? Porque às vezes a gente pensa que tá costurando, que tá pegando, e na parte de baixo não tá, devido que ela fica bem próxima, né? Eu gosto de fazer ela já próxima, assim, porque daí a gente não precisa refilar na hora de rebater. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou rebater esse viés, porque assim, o viés do próprio tecido é muito bom, gente. Eu acho que ele dá um acabamento muito bacana, ele valoriza a sua peça, né? A gente tá falando de um vestido que você pode fazer pra você mesmo, mas você pode, logicamente, vender, você pode fazer sob encomenda, tá? O importante e o interessante é isso, é ser um vestido que você possa, de fato, usar ou, então, fazer dele um meio de vida mesmo, né? De ganhar dinheiro aí, de empreender. Ó, chegamos aqui ao final. Arremate sempre, tá? Não esquece. Vamos cortar aqui essa beiradinha. Ó, vamos só cortar. Pode cortar tranquilo, porque
O importante, o que vai aparecer é essa aqui, ó, que a gente já tinha deixado dobradinho, tá? Esse viés, ele precisa que a gente passe uma costura rebatendo aqui, ó, pra na hora que a gente virar, ele ficar quietinho e certinho no lugar. Então, vamos rebater. Eu vou colocar esse daqui, dar uma escondidinha nele aqui, porque ele não precisa aparecer. Ó, dá uma ajudinha, tá? Se a máquina travar, não tem problema, é porque realmente, às vezes, dá um acúmulo de tecido. Ó, e esse aqui tem que ser bem na beiradinha mesmo, ó. Você vai virar essa parte aqui, ó, pra dentro, tá bom, gente? Ó. Pegar bem ali, bem na beiradinha, sobrando um buraquinho aqui, ó. Sempre conferindo se tá pegando, se tá tudo certo, tá? Porque às vezes acontece isso, a gente vai costurando, costurando, costurando. Quando vê, o negócio tá um pedaço desse tamanho sem costurar. Às vezes a gente tem que desmanchar por causa disso. Vai puxando, tá, gente? O ideal aqui é até bom dar uma passada a ferro, sabe? Pra deitar bem certinho. Mas aqui, como a gente tá na aula, a gente pode passar. Ó. Prontinho. E agora a última costura do nosso vertido, meninas. Ó, dobrei tudo aqui. Vou deixar aqui todo mundo aqui escondidinho, tá? Ó, bem escondidinho. Vou dobrar e vou só passar aqui, ó. Vamos esconder ele bem escondidinho aqui, ó. Deixar aqui. Vamos dar um pontinho à mão pra ela começar, porque é melhor. Que ela já começa mais certinho. Olha também, ó, bem tranquilo. Vocês vão ver como que o acabamento fica bom, gente. Eu sou, assim, apaixonada pelo viés com o próprio tecido. E esse não é aquele viés difícil de fazer. Com ferro, né? Que você tem que cortar já com o tecido enviesado. Esse não, esse aqui é com o tecido retinho mesmo. A sobrinha ali da bainha. Super tranquilo. Ele vai ficando uma graça, olha só. Ele até poderia ser um pouquinho mais fino também, tá? Se você, no caso, aí conseguir... eu cortei a tirinha com 3 centímetros. Você pode cortar uma tirinha com 2,5. Com 2 centímetros eu não recomendo, porque senão ele vai ficar muito estreito e ele corre o risco de escapar. Escapar mesmo no pezinho da máquina. Retrocesso, meus amores, e terminamos. Olha só, aqui, ó, na hora que a gente passar ele a ferro, ele vai ficar todo certinho, mas ele já tá bem certinho, ó. Aqui o lado direito, né? E o nosso avesso bem lindo. Agora eu vou cortar as linhas e finalizamos o nosso vestido maravilhoso. Tá aí, meus amores, o resultado desse vestido lindo, feito de sarja de viscose aqui da 104. Ele é um tecido super versátil, né? Principalmente agora no outono, que os dias são mais quentes e à noite vem aquele ventinho. Então, assim, a gente pode sair com um tênisinho, né, durante o dia. Depois é só jogar uma jaqueta que tá resolvido. Eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários tudo que vocês acharam, tá? Deixa sugestões de um próximo vídeo, tá bom? Conversa com a gente, continua acompanhando a gente aqui. Meu Instagram é Isadora Francesca, me segue lá. Continua acompanhando todos os conteúdos da 104, que a gente ainda vai trazer muita coisa boa pra vocês.
E se você gostou, salva e faz esse vestido, posta ele e marca a gente. Marca 104, me marca, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar no outono com esse vestido aqui, gente. Ele é a proposta. Beijinho!